Oi galera, oi pessoal do Conte. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E para quem não me conhece, meu nome é Juliana Prata, eu sou cantora e professora aqui na cidade de Caldas Novas, Goiás. Bom, então voltando um pouquinho antes do meu nascimento, pelo que eu sei, né, pelo que me contam, tudo que eu sei é o que me contaram, a minha mãe biológica, ela trabalhava num quiosque de praia lá em Santos, em São Paulo, e meu pai biológico era filho da dona desse quiosque, que aparentemente não foi uma gravidez desejada e minha mãe seria demitida caso ela resolvesse ter a criança, que no caso sou eu, o bebê. Então, ela resolveu buscar ajuda na questão de, levar essa criança para doação assim que nascesse. Enquanto isso, lá em São Paulo, capital, os meus pais adotivos, que eu vou chamá-los de adotivos só essa vez, porque sempre foram meus pais e pronto, certo? Só para vocês entenderem bem a história. Os meus pais adotivos, eles já tinham adotado a minha irmã, mais ou menos uns 9 anos antes, e uma freira amiga da família, que sabia da história da minha irmã e sabia da história da minha mãe biológica, conversou com os meus pais sobre a situação, que na mesma hora aceitaram me acolher, mesmo antes de eu nascer, mesmo antes de saber como seria e como é que era, eles me aceitaram como parte da família. Então, no dia 1º de janeiro de 1995, em Santos, eu vim ao mundo e os meus pais me buscaram. Tive uma infância maravilhosa. Meus pais, eles sempre tentaram fazer de tudo por mim, sempre tentaram me dar o melhor tipo de educação, não só na questão de escola, mas também na questão de valores. Sempre me ensinaram a gostar das diferenças, não só respeitar as diferenças, mas a gostar de diferenças, a gostar de ser uma pessoa autônoma. Sempre me ensinaram que os valores, eles se tratavam de como você trata as outras pessoas, de quem você se mostra e não daqueles valores tão enraizados que a gente vê em tantas pessoas hoje, naqueles valores cheios de preconceitos que a gente vê nas pessoas hoje. Fui uma adolescente, uma criança extremamente tímida, muito tímida, muito tímida. Tinha dificuldade de socializar. Também porque eu sempre estudei em escolas particulares, né? E por mais que ainda tivesse um amigo ou outro, a gente não encontra muitas crianças negras nas escolas particulares. Não encontrava naquela época e não encontra hoje. Então, obviamente, isso também afetou na minha autoestima. Não é uma culpa só das pessoas que frequentavam a escola, mas da representatividade que faltava naquela época, né? Que ainda falta. Então, mesmo que eu tenha tido uma infância maravilhosa, eu cresci uma adolescente, uma autoestima muito, muito baixa, muito baixa, muito baixa. Mas muito baixa. Põe embaixo aí do subsolo aí, o quanto minha autoestima era baixa. E eu não entendia o porquê era baixa. Hoje eu tento ser uma professora diferente, porque por melhores e mais incríveis professores que eu tenha tido, eu fui entender um pouco mais sobre a história do povo negro, sobre a história, sobre o que é negritude, sobre quem eu sou, de onde eu vim. Eu fui entender mais sobre isso na universidade, sabe? Então, assim, eu não tinha referenciais positivos sobre pessoas negras durante a minha adolescência, assim como a grande maioria de nós, né? Mas, enfim, tinha uma autoestima baixa, mas a música sempre me salvava. Como eu não conseguia socializar muito bem por causa dessa autoestima baixa e por causa da timidez, quando eu comecei a cantar na escola, eu comecei a perceber que as pessoas se aproximavam de mim. Eu me sentia muito triste porque no fundo, eu sabia que eu não era uma pessoa ruim. No fundo, eu sempre soube que eu tinha coisas legais para oferecer para o mundo,
para oferecer para as pessoas, e eu não entendia o porquê que as pessoas não me davam uma chance, não me davam uma abertura para me conhecer. Quantas vezes eu não fui eleita a menina mais feia da sala? E eu não entendia o porquê eu era a mais feia da sala. Eu nunca entendia, sabe? Tipo, não entendia porque as pessoas me reduziam à minha aparência. E eu não entendia exatamente o que na minha aparência que fazia com que as pessoas agissem dessa forma. Que foram coisas que eu fui entender mais na vida adulta mesmo. Então, por melhores pais que eu tenha tido, não só pais, né? A minha avó, que é uma pessoa que eu sou muito ligada, alguns familiares sempre estiveram ali, sabe? Somando, minha irmã. Então, por melhor que a minha família tenha sido, eu tive muitos problemas de socialização no geral, na adolescência, assim. Como muitas outras mulheres negras, como muitas outras pessoas negras também passaram. Tava tudo legal, sabe? Eu tinha um teto, eu tinha uma família amorosa, eu tava começando a cantar, começando a me mostrar pro mundo. E aí um dia, né, eu tinha 16 anos, eu fui pra escola de manhã e quando eu voltei, o meu pai tinha morrido. Meu pai teve um infarto fulminante, a vida virou de cabeça para baixo. De manhã eu vi meu pai e quando eu cheguei eu não vi mais ele. Eu saí atrasada pro colégio e não falei tchau. E aí não dava mais tempo. E comecei a sentir muitas dores, as quais eu não sabia nem que existiam. Mas também é um daqueles momentos que a gente percebe a força que tem. É um daqueles momentos que a gente vê quantas pessoas nos amam ou não. Então foi um período bem difícil quando meu pai faleceu. Foi uma bagunça na minha mente e pouco tempo depois minha mãe teve câncer. O câncer da minha mãe voltou, na verdade. Porque antes do meu pai falecer, minha mãe teve câncer, ela fez o tratamento, tudo certo, se curou, ótimo. Mas pouco tempo depois meu pai faleceu, o câncer da minha mãe voltou. E aí foi outro baque, né? Então, meu terceiro ano do ensino médio, ele foi bem conturbado. Porque, né, eu tinha medo de qualquer ligação que eu recebesse, de qualquer mensagem que eu recebesse. E era aquela coisa de escola, casa, porque o câncer, infelizmente, ele vai consumindo a pessoa, né? Vai definhando a pessoa. Muita garra, terminei o ensino médio. E meu sonho, na época, era fazer jornalismo. Era fazer jornalismo em Brasília ou em Goiânia. Mas eu desisti do meu sonho, prestei vestibular para letras na Universidade Estadual de Morrinhos, na Universidade Estadual de Goiás, no campus Morrinhos, que era mais perto, né? Eu poderia ir e voltar todo dia e cuidar da minha mãe. Se passou um tempo, passei no vestibular, fiz uma semana do curso e o estado da minha mãe piorou, ela não podia mais ficar sob os cuidados da minha avó. Então eu tive que parar o curso para cuidar dela e é uma coisa que eu faria de novo. Pouco tempo depois, a minha mãe não resistiu e acabou falecendo. Poucas pessoas acho que podem dizer que ficaram órfãos 2 vezes. Mas, como eu falei, meus pais foram pais incríveis e isso me deu muita força. Eles me deram toda a base que eu precisava pra seguir a minha vida sozinha. Depois que minha mãe se foi, pouco tempo depois, a minha avó precisou ir embora pra São Paulo. Porque questão de médico, assim, era mais fácil pra ela por lá. E foi mais outro baque, porque desde pequena eu sempre fui muito grudada e apegada na minha avó. Foi um dos momentos mais difíceis minha avó ter ido embora. Foi quando eu senti que eu tava sozinha de vez. E eu senti que eu tava contra o mundo. Foi um período que eu agi muito errado muitas vezes, porque eu não sabia o que fazer. E todo mundo apontava e via meu erro. Mas ninguém via as vezes que eu acertava, ninguém via. É como se os meus acertos não valessem nada. E eu tive que ter muita força pra dar eu mesma valor aos meus acertos. Fiz terapia, né, gente, por um tempo. O centro espírita me ajudou muito. Foi na época que eu comecei a frequentar
a Umbanda, que eu comecei a conhecer, que até então antes eu tinha muito medo, e foi um dos lugares que mais me ajudou durante essa trajetória toda. Foi o primeiro lugar que me salvou, na verdade, de mim mesma, sabe? Porque eu costumo dizer que se alguma coisa te faz mal é porque você tá acreditando naquilo. Bom, gente, então fiz história, tive mais 1 milhão de pedras no caminho, um monte de pedras no caminho. Muitas vezes eu quis desistir e entender que querer desistir faz parte do processo, desde que você não se convença por essa ideia por muito tempo. Consegui me formar, consegui morar num apartamento, que sempre foi meu sonho. Comecei a cantar mais profissionalmente em 2016, 2017 por aí. Eu consegui entrar no Rio Quente Resorts, que é onde eu cresci muito profissionalmente, porque assim, eu achava que cantar era só eu chegar e cantar, né? Mas é muito mais difícil do que parece. Você tem que vender a sua imagem, você tem que saber gesticular, você tem que saber dançar, você tem que ter presença de palco. E como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito tímida, então tive que aprender muita coisa nesse processo. Hoje a música é minha profissão. Diria que ser professora é um hobby e a música é a minha profissão. Muitas pessoas ainda hoje tentam me reduzir à minha aparência. Muitas pessoas tentam me limitar à minha aparência. Muitas pessoas tentam e me acham menos capaz por causa da minha aparência ainda hoje. Isso é um saco. Porque, sabe, é muito complicado a gente ter que ficar provando 1 milhão de vezes que a gente é capaz de tudo que a gente quiser. É muito cansativo. Mas por mais que cansativo que seja, não dá pra simplesmente aceitar e parar pra se colocar nessa posição. E muitas vezes, se eu falar assim, nossa, eu tô aqui caída e eu vou me levantar por mim, eu não me levanto. Muitas vezes eu não me levanto se o motivo for só eu. Mas quando eu penso nos meus pais, na minha família, quando eu penso nas pessoas que podem olhar pra mim e ver que elas são capazes, eu me levanto de novo. E às vezes eu me levanto por mim também. Hoje, então, mesmo depois da pandemia, comecei a fazer shows novamente, apesar que a pandemia tá rolando ainda, né, gente? Mas aos poucos eu tô conseguindo voltar a trabalhar. Também acabou me fazendo ver um outro lado da música que eu não olhava tanto, né? Que é a questão de realmente gravar vídeos, gravar músicas. Eu sempre gostei de fazer show, de cantar pras pessoas, e agora eu quero dar mais atenção a esse lado de registrar realmente a minha arte, a minha música. Mas com certeza não são os lugares os quais eu quero parar. Eu quero cantar pro mundo, as minhas alegrias, as minhas tristezas. Eu quero compartilhar e mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, assim como a música me mostrou 1 milhão de vezes também que eu não tô sozinha. É muito incrível o que a arte faz. A arte, ela me ajudou durante a minha história, me ajuda até hoje a me conectar com as pessoas. Ela me ajudou a conectar com vocês do Conte, que encontraram meu vídeo cantando. Então hoje eu canto, hoje eu dou aula, hoje eu sou CEO da minha lojinha. Tenho algumas parcerias no Instagram também. Meu Instagram ainda é pequeno, mas consegui fazer algumas parcerias, alguns trabalhos de modelo plus size, quem diria. E eu queria voltar no passado e falar pra Juliana, mais feia da sala, que ela ia fazer uns trabalhinhos de modelo ainda, né? E eu quero alcançar muito mais, eu quero conhecer lugares, eu quero conhecer pessoas, me conectar com as pessoas. Eu sentia muita falta de uma união da comunidade negra aqui em Caldas Novas, e agora recentemente tem o grupo Aquilombar, a Casa Aquilombar. Essa iniciativa está começando, onde a gente está começando a se conectar. E eu vejo muito isso em São Paulo, a galera é muito unida, e agora, felizmente, a gente está começando todo esse trabalho aqui em Caldas. Então, eu queria mandar um beijo pro pessoal da Casa Aquilombar. E, gente, é isso. Muito obrigada pelo espaço. Continuem falando, continuem cantando quem vocês são, o que vocês sentem. E lembra que se alguém tentar te colocar para baixo, se alguém tentar te dizer que isso não é para você, que você não serve, que você não é capaz, isso só vai te derrubar se você acreditar nisso, sabe?
Se vocês quiserem dar uma olhada no meu trabalho, é @cantorajulianaprata. Quem quiser dar uma olhada na loja é @lajumistore. Tem muita coisa pra dizer, mas eu não sou muito bem só com a câmera. Mas eu vou ficar muito feliz se qualquer um de vocês quiser me chamar no privado, conversar comigo. Sou todo ouvidos. Muito obrigada pelo espaço, galera do Conte. E a gente se vê por aí. Tchau, obrigada. Foi um dos momentos mais difíceis da minha volta indo embora. Que foi quando eu senti que eu tava sozinha de vez. Desculpa, gente, tô arrumando. Parte 3, porque acabou meu espaço de novo, mas eu juro que eu tô terminando. Bom, gente, então fiz